Hoje nós vamos falar de uma história americana, levando essa temática importantíssima às pessoas do que aconteceu em 1955. Então, uma empregada doméstica afrodescendente vai para o seu trabalho e lá ela se depara com uma patroa, a diferença de classe, nós estamos em 1955 e a história americana. Ela se depara com a patroa e a patroa tem... É caucasiana e vive num lar extremamente opulente, e essa moça é uma moça do subúrbio do Alabama. Então começa essa história que ela é empregada doméstica e começa a fazer cuidado das Catherine. Mary Catherine é uma criança e tem outras crianças. Ela leva a criança ao parque, lá no parque o policial com uma mobilete aborda ela e diz: "O que a senhora está fazendo aqui? Aqui não é lugar de negros." O palavreado é pesado e a estrutura social em volta disso também. Então ela vai para esse lugar e aí ela diz: "Sim, senhor." E ela diz: "Vocês mentem, eu estou com a criança, vocês mentem o tempo todo." E aí ela sai e praticamente a criança que está ali vendo aquilo tudo. Na hora, a moça então, a Miriam, liga para o promotor, liga para o segurança, e o segurança vai lá, o policial vai lá pedir desculpas a ela. Pede desculpas a ela, a criança e todos ali. E inclusive a afrodescendente. A afrodescendente vai para casa. Mas em 1955, no Alabama, está explodindo os direitos dos afrodescendentes, que é legítimo dentro dessa questão, e estão sendo liderados por Martin Luther King. Martin Luther King começa nesse episódio essas lutas raciais incríveis, da qual a sua casa vai ser alvejada, dentro das igrejas ao QG dos afrodescendentes americanos, aonde eles ali começam a trabalhar a possibilidade real de serem libertos de um conceito aonde engloba racismo, violência e lugares públicos. Então a moça, então, dentro de um ônibus, Rosa Parks, dentro sobe ao ônibus e um senhor branco caucasiano manda ela sair. Ela não sai do ônibus. E aí há um boicote geral nos Estados Unidos, na cidade de Monterey mais ou menos, aonde todos não sobem mais no ônibus. Vão para os seus trabalhos de carro alugado, das pessoas que levam, ou das a pé. Essa empregada doméstica, ela vai a pé, junto com a outra empregada que também trabalha na casa. A Miriam, utilizando ela, indo a pé, ela simplesmente fica abismada e diz: "Olha, eu vou te buscar 2 vezes por semana porque o supermercado é ali." Ali, naquele momento, ela tem a consciência do que está acontecendo, a consciência social e racial, de tudo que está acontecendo ali. E ela diz: "Não me importa essa briga idiota, eu vou ajudar você porque eu preciso de você todos os dias." Nas festas, aonde a funcionária serve os bolinhos, eles dizem que há direitos para negros, que os negros daqui a pouco estão nas escolas, que os negros daqui a pouco estão sentados no mesmo lugar que nós, na mesa, entre aspas. E a empregada servindo eles bolinhos e passando por isso daí. Alto racismo. Martin Luther King, sua casa invadida. Eles começam a sofrer pressão da população local. A Miriam então começa a carregar 5 vezes por dia. E ela chega para o marido e o marido diz: "Quem é que está levando a Dorothy, exemplo, ao trabalho?" E ela vai à igreja, a funcionária vai à igreja com os pés sangrando e senta-se no banco estourada de trabalho. Além de cuidar daquela família, cuida da sua própria família e tem que cuidar da sua casa, da sua família e cuidar da família dos outros. Chuva, faça sol. E ele grita: "Não leve ela, não se envolva nisso, Miriam, porque há pessoas que batem em pessoas que ajudam os negros, os afrodescendentes, há pessoas que machucam eles." Então, ela está num conflito social e político ali gravíssimo, que vai levantar uma onda inigualável nos Estados Unidos. Então, os clãs começam a se separar. Selma, filha dela, de Dorothy, liga o telefone e é chamada. A Dorothy vai para o seu trabalho e a Selma é chamada pela amiga para ir para a cidade. Toma o ônibus no boicote. Dentro do ônibus, entram 3 jovens adolescentes caucasianos que começam a bulinar e jogar
Seu lugar não é aqui, negro. Seu lugar não é nesse ônibus aqui. Seu lugar não é aqui. Você deve voltar para o seu lugar, lá para trás. E aí o motorista diz, parem agora com essa discussão, com essa briga idiota. Saiam do meu ônibus. E ela sai do ônibus, eles a perseguem. O irmão descobre que ela fugiu. Pega as mesadas no seu porquinho, quebra e vai em busca de um táxi para ir para ela. Chegando lá, ela está sendo perseguida no parque pelos jovens. Eles empurram a cabeça dela no bebedouro e apertam o pé dela. Vão fazer uma violência sexual, um estupro ali, provavelmente. E a Selma corre, cai no chão. O irmão vem e bate neles e apanha. Não retruca. Sai de perto da minha irmã. E apanha. O rapaz do táxi, vendo que o menino vai morrer de tanto apanhar, sai com um pé de cabra e diz, vocês gostam de bater, então venham bater em mim. E aí vão para casa e começa toda essa revelia. Martin Luther King, que mora na mesma cidade do Alabama, começa com as suas... Enquanto isso, dentro das igrejas, Luther King está lançando manifestos que não tomem ônibus e que não participem de nada deles. Vão aos locais, mas não participem, fomentando a luta racial porque eles querem o direito a ter os seus direitos reservados pela sociedade, pelo Estado e pelo país. Miriam então vê aquilo tudo e começa a ajudar 5 vezes por semana. O seu marido pergunta quem é que está levando a funcionária. E aí ele diz, quem está levando a funcionária sou eu, 2 vezes por semana. Não faça isso, discute com ela. E aí ela conversa com a funcionária, com a Rose. E a Rose diz para ela que ela não pode fazer isso, que ela vai aceitar todos os mandados dele, todas as situações. E ela diz, senhora Miriam, nós vamos vencer. Nós iremos vencer, porque nós temos o direito de estar no ônibus, nós vamos vencer na faculdade, nos professores que darão ensino, nos ônibus, nas lanchonetes, nos parques, nos banheiros, nos lugares públicos. Nós vamos vencer, porque a mão de obra é nossa. Então, ali é uma questão gravíssima e ela entende perfeitamente e diz para ele, olha, eu posso voltar a trabalhar, que eu tenho faculdade, ganho um salário razoável e vou dar todo o dinheiro para o senhor Martin Luther King, para a igreja do senhor King, para ele ajudar essa questão toda do boicote. Então ela está do lado, ela se posicionou. E isso é importante, apesar do casamento dela, ela não se encolheu, ela teve uma postura de uma pessoa que está raciocinando ali naquela loucura racial. Porque o racismo não tem explicação e nós podemos ver isso hoje com o jogador de futebol no Brasil. Então, isso tudo é uma questão indefensável. Não há defesa contra o racismo. O racismo é a vulnerabilidade máxima do ser humano, ou seja, onde o ser humano nasce, seja xenofobia, seja racismo, principalmente racial, porque não há defesas contra o racismo, há simplesmente o ataque. Então, nessa questão, a pessoa não tem como se defender, o indefensável. Então, nessa questão, a Miriam começa a ajudá-los, e dentro, quando vai ajudá-los lá, tá o marido dela e diz, ela está no meio deles todos lá, ajudando, levando carona. E aí chega o marido dela com os capangas, que estão no movimento para bater nos afrodescendentes mesmo, batem, há uma briga ali, e eles fazem um corredor polonês para que eles apanhem, as mulheres apanhem nesse corredor. A líder, que é a funcionária, vai à frente, para no corredor. E ali eles começam a cantar o hino da igreja. E eles dizem, passem negros, passem negros, passem negros. Eles vão apanhar ali, todos eles. Mas aí eles começam a cantar o hino da igreja e aquele movimento começa a se pacificar. Daquele dia em diante, em 1968, Martin Luther King é assassinado. E explode nos Estados Unidos a luta racial, a luta de classe. Nós podemos ver hoje similar ao que está acontecendo com as Guianas. Então, as Guianas francesas são reflexos de anos de exploração, anos de envolvimento da França nessas Guianas, subexplorando, e hoje elas estão simplesmente sem recursos, fazendo com que haja uma migração dos africanos ao velho continente francês, que não se diz preparado, fomentando aquele povo todo com água suja, má estruturas, não tem hospital, não tem nada, não há recursos ali. Hoje, perpetrado pelo líder da França. Então, este movimento de amparo social e amparo político a essas classes que estão na França, elas possuem o direito legítimo de estarem governando ali, de estarem tomando posse do território francês, que eles são genuinamente franceses, das Guianas francesas.
E eles não estão sendo recebidos como eles deveriam pelos franceses, que retiraram todos os recursos, mais ou menos, seja isso. Então, hoje nós estamos vendo que o Brasil também passou há 1500 anos atrás, em 1888, com a Revolução, com a liberdade da escravatura e os direitos iguais. E ainda por cima temos ainda casos no Brasil, não muito de longe, de racismo e instituições aonde existem a maioria sendo caucasianos. Isso nós vemos aos montes no Brasil. E por causa da divergência de classes sociais e da diferença de classes sociais e do investimento, mais ou menos, que está sendo feito nesse propósito. Então, eles descobrem que a luta é de todos e que eles vão continuar. Apesar de 1968 Martin Luther King ser assassinado e explodir o movimento racial nos Estados Unidos, eles continuam até hoje com as lutas e os direitos sociais e morrem violentamente sobre o uso de armas e sobre o uso de violência, muitas vezes indiscriminada, já pelo fator antigo, enraizado dentro do inconsciente coletivo do psiquismo. Então, se tornou uma luta que não há explicações e que pode ser deferido dentro da Guiana Francesa. Esse filme, Uma História Americana, relata isso, essa divergência, até onde pode ir o ser humano se posicionando, porque não há meio termos. Eu não posso aceitar uma posição racial, uma posição de violência contra a mulher, ir para uma televisão e falar muitas vezes que eu estou do lado das mulheres, apoiando certos movimentos de assédio moral, intimidatório das pessoas. Não existe isso. Ou você se posiciona ou não se posiciona. E a Miriam se posicionou nessa questão utilizando o seu próprio casamento e suas visões do futuro de igualdade, fraternidade e humanidade a essas pessoas que realmente estão lutando porque são americanos e estão no direito deles, assim como os franceses, que são das Guianas francesas, mas eles não deixam de ser franceses, eles estão no território que é deles, que é devido deles. Então, mais ou menos, essa é a luta social que está sendo implantada hoje no mundo, que é a luta que o senhor Martin Luther King lá atrás, em 1955, pagou, em 1968, pagou com sua própria vida. Obrigada, eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente e contadora de histórias.